Amém, meus irmãos? Amém. Deus, todos alegres com o Senhor. Mais uma semana que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Glória a Deus. Mais um culto de ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Você se assente logo, quero que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo de número 37. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Deus. 37, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37. Todos acharam? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz assim o versículo 6 e 7. E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e se inclinava ao meu perdão. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu olho. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9, diz assim: e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Louvado seja Deus. Até aqui, meus irmãos, nosso pastor, a sua boa oração. Aleluia. Soberano Deus, Pai amado, Deus eterno, nós te bendizemos e nos alegramos, Pai, de podermos reunir, Senhor, e poder louvar o teu nome santo, Pai querido. Pai, rogamos a sua bênção, proteção, visita-nos, ó Pai eterno, pela tua santa palavra, pelo teu Espírito Santo, Pai, cura, renova, transborda, nos dá entendimento para ser a tua palavra, os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que entendamos, ó Pai, e compreendamos a sua palavra, Pai, com autoridade, do seu santo nome, Pai, dos teus servos, Senhor, nesta noite, como arauto, como pregador, como anunciador, ó Pai, do teu ensinamento e alimento, Pai, para o nosso corpo, alma e espírito, Senhor, diante da sua presença. Abençoa a cada um que já está, os que estão a caminho, nos fortalecendo, nos renovando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixe suas Bíblias aí abertas no capítulo 37. Eu trouxe anotado aqui algumas coisas, irmãos, mas eu quero usar vocês. Quero que vocês me ajudem. Glória a Deus. Fazemos uma dinâmica aí para que fique mais descontraído. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós sabemos que José viveu num ambiente, louvado seja Deus, bem, como é que eu posso dizer, bem agressivo. José viveu num ambiente bem hostil. Isso desde o seu nascimento. Nós sabemos que o seu pai Jacó, ele teve 14 filhos com 4 mulheres diferentes. Daí você pode imaginar como foi a vida de José. Ele teve uma infância, teve um crescimento num lugar bem hostil. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, não é diferente para conosco. Nós vivemos em um ambiente que aqui dentro nós somos consolados pela palavra, aqui dentro nós somos exortados pela palavra, aqui dentro nós somos ensinados pela palavra de Deus. Mas quando chega lá fora, nós temos homens e mulheres dispostos a nos agredir, porque nós somos filhos de pais e mães diferentes, não só na nossa natureza física,
mas no nosso espiritual também somos diferentes. Imagine só José crescer, louvado seja Deus, em um lugar em que a sua gestora vivia em conflito, porque a sua mãe não dara filho ao seu pai. Nós sabemos que Jacó, ele trabalhou 7 anos pela sua esposa, como dote da sua esposa, e quando chegou os 7 anos ele foi enganado, e ele trabalhou outros 7 anos para daí ele ter a mulher que queria. Louvado seja Deus. E quando isso aconteceu, a mulher a qual ele amava não lhe dera filho, e a outra que foi colocado sobre a sua vida dava filho todos os anos. Louvado seja Deus. Lá um dia Raquel intentou em seu coração dar a sua serva para o seu marido, para dali sair descendente para ela, sair crianças, saírem filhos. A sua rival, da mesma sorte, disse: se ela dá um filho por ano, eu vou dar 2. E pegou também a sua serva e deu ao seu marido. E ali começou saindo criança de mulheres diferentes. Imagine, irmãos biológicos já brigam, já tem confusão dentro de casa. Imagine crianças de 4 mulheres diferentes, meus irmãos. Isso trazendo para os nossos dias de hoje. Imagina nós dentro da casa de Deus. Nós somos de lugares diferentes, temos costumes diferentes, temos ensinamentos diferentes, sim ou não? Sim. Mas quando chegamos na casa de Deus, precisamos agir como membros de um só corpo. Glória a Deus. Aleluia. Não pode haver entre nós, irmãos, desavença. Não pode haver entre nós discordância, porque para o céu em que nós pretendemos ir, só há união. Glória a Deus. Crente briguento não vai entrar lá no céu, meus irmãos. Crente intolerante não vai entrar lá no céu. Porque nós somos como ovelha. Quem já foi no matador de ovelha aqui? A ovelha é sangrada no pé do seu pescoço e ela não abre a sua boca. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus foi como ovelha ao matador. Eu já presenciei uma vez, meu pastor, pendura pelos pés, cabeça para baixo, e fura no pé do pescoço, ela fica quietinha. Assim temos que ser nós. Às vezes as palavras vêm como uma faca no nosso pescoço. Às vezes a atitude das pessoas vem em nós como pancada. Mas nós como ovelha precisamos ficar quietos, recorrer ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o dom da vingança, é Ele. Nós não precisamos nos levantar contra o nosso irmão, ou contra qualquer pessoa por alguma coisa que nos aconteceu e nós não gostamos. Porque se nós formos nos levantar, vai causar uma discórdia, vai causar, meus irmãos, uma confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Verdade. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra de Gênesis 37, me vem à tona também lá a passagem de Daniel, o jovem José. Eu costumo fazer essa comparação, meus irmãos. Mas se nós for olhar para Daniel, os costumes de Daniel vai deixar claro que ele vinha de uma linhagem de pessoas cristãs, de pessoas que serviam a Deus. Porque a palavra vai dizer que ele jejuava, que ele orava 3 vezes ao dia. Tem que ser muito crente para fazer isso, sim ou não? O que Daniel fazia. Já José, não sei se os irmãos vão discordar de mim, não se vê relato de que ele era alguém da igreja, da sinagoga, do templo. Não se ouve dizer que os seus pais também eram. Tanto é que Jacó lá atrás vai dizer que ele era um enganador, trapaceador. Louvado seja Deus, até ter um encontro com Cristo. Agora você olha para José, que não tem indício de ser um crente, e você olha o testemunho dele. Louvado seja Deus. José, ele começou, meus irmãos, a sua carreira desde pequenininho,
sendo treinado para ser alguém grande na vida. Às vezes nós queremos algo grandioso, mas nós queremos simplesmente no estalo de dedo. Eu quero conquistar algo grandioso, mas eu não quero passar um processo. Há uma falância que diz que José, aos 17 anos, foi cativo ao Egito e de repente virou governador. Quem pronuncia essas falas não lê Bíblia. Porque quando eu vou ler a Bíblia, vai dizer que esse processo durou 10 anos da sua vida. Louvado seja Deus, aos 17 anos, ele foi tirado do meio da sua família, pelos seus irmãos. E é aqui que eu quero começar a falar com a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, é aqui que eu quero começar, meus irmãos, a falar o que Deus tem posto em meu coração. Muitas vezes, você vai ver em Gênesis 37, 6 a 9, onde nós acabamos de ler, louvado seja Deus, vai dizer que José, ele teve um sonho e contou. O sonho de José já era o projeto de Deus na vida dele. Aleluia. Deus tinha um plano grandioso para José, que ele seria um governante de uma nação. Só para termos ideia, o Egito era uma das maiores nações daquela época, daquele tempo. Quando se falava do Egito, era uma potência mundial. Nós vamos falar de um povo muito numeroso, um povo muito grande, onde tem grandes reis, onde tem muitas pessoas de autoridade. Louvado seja Deus. E José começou, meus irmãos, a primeira perda, louvado seja Deus, da sua carreira, do seu processo, meu pastor, quando ele conta o seu sonho. É muito perigoso, meus irmãos, quando nós contamos os nossos sonhos para quem não compartilha da nossa vida. Às vezes você vai com tanta alegria contar algo grandioso que veio sobre a sua vida para alguém que tem inveja de você. Louvado seja Deus, porque o irmão mais velho de José era Rubens. Louvado seja Deus, mas Rubens não era o filho do amor da vida de José, porque José trabalhou com Raquel, sim ou não? Então o seu primeiro filho com Raquel veio José. Então para Jacó seria esse o seu primogênito. Então ali quando Jacó dá uma túnica de várias cores para José, estava simbolizando que José seria um líder entre os outros. E isso causou uma grande rivalidade, ainda maior entre os seus irmãos, porque eles não aceitavam de forma alguma que o filho da rival das vossas mães, louvado seja Deus, seria o vosso líder. Tem pessoas, meus irmãos, que elas não têm a capacidade de serem lideradas. Tem pessoas, quando elas recebem uma ordenância, ela recebe aquilo como uma afronta. Ela não vai querer saber se aquela ordenância vem de Deus, não, ela vai querer saber quem deu aquela ordenância. Muitas vezes ela olha para quem deu, mas quem é esse fulano? Quem é aquele ciclano, mas mandou fazer tal coisa? Ele não tem essa autoridade, não vou obedecer. E tem pessoas que não obedecem mesmo. Ainda que fiquem quietos, não obedecem, meu pastor. Você vai lá, você escala a pessoa, você conversa, mas a pessoa não comparece, porque ela é insubordinada. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer trazer à tona hoje, meus irmãos, que nós estamos vivendo um novo tempo. Aleluia. O que passou ficou no passado. Nós não vivemos mais do passado. Deus tem instituído pessoas para continuar a obra dele. E tem contado com nós que estamos aqui a casa. Não é dizer não, tem contado com o pastor Elvis, tem contado comigo que estou ajudando ele. Não, meus irmãos. A obra somos nós que fazemos. Glória a Deus, aleluia. Não existe aqui um maior que o outro, não. Quando Deus olha de cima,
Ele vê tudo do mesmo tamanho. Glória a Deus. É como você sobe a um prédio, olha pela janela e vê as pessoas andando na rua. Você não consegue ver quem é pequeno e quem é grande. Todos do mesmo tamanho. Louvado seja assim Deus olha de cima, meus irmãos. Cada Cada um foi levantado para fazer algo grandioso dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. A segunda perda de José foi quando a sua mãe morreu. Imagine dentro de uma casa onde fora de casa tinha a proteção do pai, dentro de casa a proteção da mãe. Mas a palavra de Deus vai dizer que o segundo filho de Raquel, ela morre de parto. A criança vive. E eu começo a imaginar como seria agora a vida de José. O quanto de força que ele perdeu dentro da sua casa. E quando o seu pai diz assim, vai lá visitar os seus irmãos e traga boas novas. E José sai para buscar essas boas novas. E José sai de encontro a esses irmãos. E ele encontra boas novas desses irmãos, mas não consegue trazer a seu pai. Porque quando José sai com esse intento de buscar notícia, os seus irmãos intentam de os matar. Louvado seja Deus. E que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, se Deus designar um anjo a visitar a cada um de nós, para buscar de nós informação para ele, quais seriam as notícias que esse anjo levaria, meus irmãos? Qual seria a notícia que esse anjo ia escrever no papelzinho e levar para Deus quando nós estamos lá no nosso trabalho? Quando nós estamos no meio de pessoas que não são crentes? Qual seria a notícia daquele anjo que está de sentinela? Porque a gente pede, né? Deus, coloca um anjo a guardar a minha casa. Deus, coloca um anjo a proteger a minha vida. Será que quando Deus vai conversar com esse anjo, será o que esse anjo diz para Deus referente a nós? É uma palavra pesada, meus irmãos, mas é a pura realidade. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer mostrar para nós quem de fato nós somos. Como de fato nós somos como presbíteros. Como de fato nós somos como diáconos. Porque, meu pastor, muitas vezes só levamos o nome. Não queremos nos comportar como tal. Recebemos o cargo, mas não queremos o encargo. Eu sou um presbítero, mas na hora que alguém me chama, olha, leva uma palavra. Eu hoje não posso não. Tem que me avisar um mês antes. Será que quando Jesus fazer assim, é a sua vez, você vai dizer, Jesus, hoje não. Santo Deus. Me dá mais um ano, Jesus, porque eu preciso virar crente de verdade. Eu preciso te servir de verdade, Jesus, porque se o Senhor me chamar hoje, eu não vou chegar lá em cima. Glória a Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, para uma grande obra. Aleluia. E não é através de fala de homem, ou de mulheres, ou de alguém que está à frente da obra. Não, não é. É através de Deus. Deus, Ele usa os seus profetas na terra. Aleluia. E quando Deus institui alguém para ser o seu líder, respeite como tal. Aleluia. Louvado seja Deus, tome o tal como seu líder. Mesmo que você não goste dele, não precisa gostar, meus irmãos. Eu não preciso amar, nem gostar, nem querer estar na casa de vocês o tempo todo, não. Eu preciso respeitar vocês, cada um. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso levar o nome de vocês em oração até Deus. Aleluia. É diferente. É diferente de eu vir de lá do sul da Bahia, com os meus costumes de lá. Aí vem de outro lugar, outras pessoas de outro lugar remoto, e aquela pessoa tem que ser igual a mim. Isso não vai acontecer. Os irmãos não são iguais entre si. Você se casa com a mulher e vice-versa, a mulher se casa com o homem, e eles não são iguais jamais. Cada um vai ter o seu pensamento. Mas para vivermos bem é necessário que respeitamos um aos outros. Aleluia. Eu não posso desrespeitar a minha esposa, eu não posso desrespeitar os meus irmãos, porque eu fui chamado. Isso aqui, meus irmãos, é uma porta. Essa porta vai nos levar a um caminho.
E esse caminho é João 14,6. Glória a Deus. Aleluia. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entra por aquelas portas. Aleluia. E aqui você encontra o caminho que vai levar você para morar com Deus. Glória a Deus. É o meio de chegar a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Então, quando a sua causa for necessária da intervenção de Deus, precisamos chegar a Ele por Jesus. Santa teu nome, Jesus. Precisamos Aleluia. a cada dia estar, meus irmãos, com o nosso coração plantado na casa de Oh, Deus. aleluia. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não é chegar aqui na frente, pregar bonitinho, achar que está fazendo bonitinho, mas quando você chega lá fora, você ser outra pessoa. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos a cada dia, e vamos continuar aprendendo que o julgar aqui é da profecia e não do profeta. O cara pode ser um caco, pode ser uma escória, mas se Deus quiser usar, Ele vai usar. E cabe a nós saber ouvir essa profecia que vem de Deus. Não é eu chegar aqui na frente, eu pregar, eu profetizar, e quando chegar lá na frente alguém ver eu dando um mau testemunho e dizer: ah não, aquilo lá era puro teatro. Não é, meus irmãos. Ninguém faz teatro lá em cima não. É verdade. Quem chegar ali e não fazer uso da palavra e não deixar o Espírito Santo de Deus, não fica de pé. Porque o nosso Deus não vai deixar qualquer pessoa de qualquer jeito ali não. É verdade. Quando sai da lei de Deus, recebamos para a nossa glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 37, Everton, você está aí, né? Glória. 28, lê para nós em nome de Jesus. Será todos capazes. Glória a Deus. Amém. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram José, alçando-o da cova, e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. No versículo, obrigado, Deus abençoe. No versículo 24, meus irmãos, 37, 24, vai dizer que ele é jogado, a sentença era de morte. Alguém tentou matá-lo, louvado seja Deus. Mas aí alguém se levanta e diz: não, vamos jogar na cisterna, para não mancharmos as nossas mãos do sangue. Aí joga José na cisterna. A palavra não vai dizer quanto tempo ele ficou lá, mas eu posso imaginar agora que não foi jogou e já tirou. Porque não iria, jogou e já passou uma companhia de mercadores para comprá-los. Eu imagino que ele demorou tempo lá dentro desse buraco. E aí quando vem os mercadores, eles entendem: não, vamos tirar de lá, vamos vender como escravo. E aí venderam o José. E ali José vai para o Egito. Glória a Deus. Meus irmãos, imagine o coração desse moço. Talvez se fosse eu ou você, intentávamos um sentimento de vingança. Ah não, eu vou matá-los, porque é assim que a humanidade pensa. Por muito menos que isso, a humanidade faz isso. Não, quis me matar, eu vou dar o troco. Mas José, ele foi preparado. Aleluia. José, ele desde a sua meninice, no ambiente ao qual ele foi criado, ele foi preparado a receber coisas pesadas do seu amor. Aleluia. Nós estamos dentro da casa de Deus e recebemos, meus irmãos, essas instruções para sermos dessa forma, para sermos pessoas preparadas para receber aquilo que o mundo vem contra a nossa vida. Mas será que nós recebemos esse ensinamento? Ou quando chegamos lá fora que alguém pisa no nosso pé, já não é mais aquele crente que era aqui dentro? Ou quando alguém afronta de alguma outra forma, será que nós continuamos aquele crente? Daniel já velho, há cerca de quase 90 anos, quando ele é chamado para interpretar o sonho do rei, aí o rei, quando ele está dentro da presença do rei, o rei pergunta: ainda é o mesmo Daniel? Será que ainda somos o mesmo crente, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu considero, meu pastor, o culto de ensino
um dos cultos mais importantes. É verdade, Deus. Aleluia. Porque é difícil você chegar em um lugar onde você não conhece o caminho. Mas quando você vem aqui para aprender o caminho, Glória é a Deus. difícil de você errar. É verdade, Deus. É difícil Aleluia. de você sair do caminho. Então hoje é uma noite em que você vai aprender a usar aquilo que já recebemos. Aleluia, Deus. Porque Maravilha. recebemos todos os dias, meus irmãos. Até o mundo nos dá lição lá fora. Até o mundo lá fora, quando você pisa na bola, alguém olha para você e diz, mas você não é crente? Verdade. Falaram isso para Pedro, quem lembra? Mas tu é um deles? Não, não sou. Mas você se parece com ele? Não, não parece. Você fala igual um deles? Não, não sou eu. Louvado seja Deus. Será que nós nos comportamos muitas vezes igual Pedro naquele momento? Porque falar de Pedro nesse momento é ótimo. Mas falar de Pedro nos grandes momentos, nos grandes feitos dele, É verdade. é mais difícil de se falar, né? Louvado seja Deus. É mais difícil falar de Pedro quando ele dá um discurso e 3.000 almas levantam suas mãos aceitando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas é fácil malhar a Pedro. Da mesma sorte somos nós aqui. É difícil falar de alguém quando acerta. Quando alguém faz algo e fala, louvado seja Deus. É difícil. Mas quando eu piso o pé na jaca, parece que estava todo mundo lá olhando. Na mesma hora há um monte de Judas. Porque eu costumo falar assim, quando a Bíblia fala que quando um cair, o outro levanta, né? Melhor em dois, Salomão fala isso. É melhor em dois que se um cair, o outro levanta. Aí um caiu do meu lado, eu já sabia. Sabia disso o tempo todo. Desse jeito aí, Jesus. Meus irmãos, é difícil nós estendermos a nossa mão. Eu pergunto, que amor é esse que nós vivemos? Santo Deus. Deus de maravilha. Qual é a nossa crença, meu pastor? A quem nós temos servido? É Deus, aleluia. Ou será que nós estamos igual aquele sacerdote descendo lá de Jerusalém para Jericó? E estava aquele moço lá meio morto e eu olho, vou passar por longe para não me contaminar. Aí vem um levita e faz a mesma coisa e Jesus vai lá e faz uma coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai lá e fala para ele assim, eu não vou me importar se amanhã não me deixa entrar na sinagoga, porque quem tocava em morto, ficava imundo, não entrava na sinagoga. Por isso o sacerdote passou de largo, o levita da mesma sorte. Jesus, eu vou mostrar para eles que eu não vou me importar com essa lei de que se alguém toca em um morto, não vai poder entrar na sinagoga. Jesus vai lá, pega, cola sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal e leva até uma estalagem. Meus irmãos, eu posso parafrasear que aqui é essa estalagem. Aleluia. Glória a Deus. Você e eu e nós estávamos meio mortos lá fora. Verdade. Jesus colocou sobre a sua condução, te trouxe e colocou aqui, ó. É verdade, Deus, aleluia. Olha esse lado do sacerdote, ó, cuide dele. Aleluia. Aleluia. Se ele gerar mais alguma despesa quando eu voltar, Aleluia. quando eu voltar, meu pastor, então pagarei. Esse pagarei de Jesus é galardão, meus irmãos. Glória a Deus. Porque tem gente que se contenta só em ser salvo. Não, ser salvo está ótimo. Então eu vou ficar aqui, vou servir a Jesus, bonitinho. Eu indo para o céu está ótimo. Mas tem outras pessoas, meu pastor, que almeja algo a mais. Diz, não, além de ser salvo, eu quero galardão. Glória a Deus. Olha aí. Aí Jesus diz, quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu pagarei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então é esse evangelho que nós queremos anunciar hoje, que nós temos recebido, tem descido ao nosso coração. Louvado seja Deus, mas nós não temos posto em prática. E Jesus está mostrando hoje, ó, você já recebeu. Você já tem, alguém já pregou, não é alguém que está lá fora não. Glória a Então já pregou, agora é viver. Louvado seja Deus. Gênesis 39, meu pastor. Louvado seja Deus. José está a caminho do Egito, sim ou não? José foi vendido e agora ele tem um dono. O dono dele é um dos medianitas. Louvado seja Deus, que está levando ele cativo para
para o Egito. E lá no Egito, José vai para uma banca de comércio, novamente, onde eu imagino ele lá de pé, e alguém passando, olhando seus dentes, na fila dos escravos, e alguém já coloca ele à venda. Meu pastor, por favor, 39:1. Glória a Deus. Somente. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Deus abençoe. Glória a Deus. Imaginem a vida desse moço, mas o que eles todos não sabiam, que esse moço agora estava descendo para pegar uma chave. O processo dele estava em andamento. A promessa lá atrás, na visão que Deus deu para ele, era que os molhos, o molho dele se levantava e os outros molhos o rodeavam, sim ou não? Sim. Ou seja, o molho de José seria como um líder dos outros molhos. E Deus, a promessa de Deus para José é colocar ele como um líder daquele povo. Eu já disse antes, a nação do Egito era uma grande potência na época. Glória a Deus. Se você fosse olhar para a época, era uma terra onde tinha mais poderio. Era uma nação muito grande de pessoas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E José, a promessa era que ele fosse líder daquela nação. E agora começa essa perseguição. Ele é vendido, como todos conhecem a história, e agora foi vendido outra vez, louvado seja Deus, para o capitão da guarda, chamado Potifar. Glória a Deus. E agora ele vai, louvado seja Deus, para ser, glória a Deus, ele foi vendido, e o 39:2 vai dizer, e Deus era com ele. Glória a Deus. Quantos creem que Deus é com você? Louvado seja teu nome. José estava passando pelo momento de uma prova terrível. O processo dele estava árduo, porque ele abriu a boca dele e contou o seu sonho para pessoas que não compartilhavam. E ele veio sofrendo todo esse dano na pele. Mas Deus era com ele. Quantos creem nisso? Será que quando nós estamos passando um processo de grande luta, que estamos enfraquecidos, o inimigo tem trabalhado, o inimigo tem batido na porta, louvado seja Deus, tem rodeado, tem jogado coisas sobre o nosso rosto, será que nós continuamos crendo que Deus é conosco? Pois no 39:2 vai dizer que Deus era com ele. Então nós temos que trazer isso para a nossa vida e crer que Deus é conosco. Louvado seja Deus. 39, verso 6. Deus era conosco. No 39:6 vai dizer que José era um moço formoso. Louvado seja Deus. Antes disso, Potifar leva José e põe como mordomo da sua casa. E lá ele é líder. Olha que coisa boa. Coisa boa aconteceu depois de tanta luta. Depois de José mandava em tudo na casa de Potifar. E louvado seja Deus, desde o mantimento a tudo. Só na mulher de Potifar que ele não tinha autoridade alguma. Louvado seja Deus. No 39:6 vai dizer que José era um moço muito formoso. E a mulher de Potifar estava observando isso. Louvado seja Deus. Mais um laço. O inimigo nunca está satisfeito da posição que você está. Glória a Deus. Sempre no lugar que você está, ele quer que você desça mais. Mas o que ele não sabe é que na casa de Deus o processo é contrário. Glória a Deus. Quanto mais você desce, Aleluia. mais Deus se agrada de você. É verdade. Quanto mais você desce, mais Deus está perto de você. Então nós, como servos de Deus, precisamos descer mesmo. Descer, é isso que o diabo quer que nós desçamos, nós vamos descer, mas é na presença de Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, meus irmãos, quanto tempo que essa mulher tentou esse moço. Porque não é apenas olhou, achou bonito e atacou, não. Eu imagino que por muito tempo ela tentou esse moço, até chegar um dia de ela atacar esse moço. Louvado seja Deus, o inimigo tem feito isso.
tem espreitado a nossa vida, tem nos observado a nossa vida. Ele está esperando apenas, meus irmãos, uma distração para ele atacar. É necessário que nós estejamos em vigilância todo o tempo. Não importa se você é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, não importa, meus irmãos. Não existe alminha e almona, não, é alma, desde uma criança até um velho. Tudo é alma. E Satanás está querendo tragar o povo de Deus. Não é assim desde agora. Foi sempre desse jeito. Desde os primórdios, Satanás, ele quer denegrir, ele quer massacrar o povo de Deus. Se você começa a se destacar como alguém que faz, como alguém que tem posto o ombro debaixo da obra, ele começa a observar. É verdade isso. É necessário que nós façamos isso, colocamos mesmo os nossos ombros debaixo da obra, mas vigiemos. Porque enquanto você está atento, o anjo do Senhor está te dando a proteção. Mas quando você abre, meus irmãos, uma brecha, o inimigo entra rasgando, ele desconta tudo que você já fez. Quando você prega para alguém que esse alguém aceita Jesus, isso é um grande prejuízo para você e para Satanás. E aí quando você dá um prejuízo para ele, ele fica olhando para você. E quando você dá um vacilo, ele fala: agora eu vou descontar o que você fez. Alguém estava me servindo e você foi lá e tirou. Então fizemos a obra, mas vigiemos. Igual Neemias, trabalhando com a outra mão na espada. Aleluia! Estamos com a mão no ombro e a outra mão na espada. Aleluia! Precisamos disso. Louvado seja Deus. Sabe o que ele falou no 39:9? Vamos aí, Isa. 39:9. Está aí, tá? Pode gritar para o Senhor? Amém. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a mim. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Deus abençoe. Meus irmãos, será que nós temos esse pensamento? Quando vê os manjares, será que nós olhamos assim: eu não vou pecar contra o meu Senhor? Porque aqui ele não falava só de Potifar, aqui ele falava de Deus. No final da fala ele deixa claro: Deus, porque eu pecaria contra o meu Deus. Será que quando o inimigo coloca as coisas na nossa vida, será que nós olhamos para o Senhor e falamos assim: olha, o meu Senhor, ele fez um grande sacrifício por mim. O meu Senhor, ele deu a sua vida pela minha. Foi uma troca, meus irmãos, em que Jesus, ele se pôs em desvantagem para deixar você hoje em vantagem. Deus se colocou no nosso lugar. A palavra de Deus vai dizer que ele se fez maldito, e maldito era nós. Nós não tínhamos valor de nada, meu pastor. Nós éramos perdidos, já que irmão João. Nós éramos um zambuzeiro bravo, árvore espinhosa que não dá fruto. Éramos nós. Mas Jesus se colocou na frente do preço que era para nós pagar. Ele disse: não, eu vou pagar. Eu vou pagar, irmã Gilza. A sua conta, foi isso que Jesus fez. A sua conta é de quantos pecados? Quanto pesa um pecado? O senhor sabe? Jesus sabe. Porque quando ele estava lá na cruz, com o peso de todo o pecado, foi você e eu que fez ele continuar. Ele olhou para nós e disse: eu vou continuar. Ele podia parar, porque a morte não tem poder sobre ele. A morte não tem poder contra o nosso Deus. Mas se ele parasse, nós continuávamos na mesma situação, zambuzeiros bravos. Quando nós estamos hoje sentadinhos, bonitinhos, é porque o sangue de Jesus nos livrou da culpa. O sangue de Jesus nos livrou do pecado. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos honrar esse Deus. Vamos fazer menção desse Deus em todo o tempo, meu pastor. Vamos entender que Ele nos chamou para uma boa obra. Para que nós vamos fazer confusão?
Para que nós vamos agora, em vez de fazer a obra de Deus, nós vamos olhar para quem está na frente da obra. Vamos julgar quem é capaz de estar na frente da obra. Deus, ele levanta uma criança e põe lá. Quem quiser obedecer, obedece. Quem não quiser, Deus. há um título lá fora que diz que manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Então vamos fazer a obra do Senhor, obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Quando no 39:12, José ele foge da aparência do mal. Louvado seja Deus. Ele começa a pagar mais um preço agora, meus irmãos. Ele fugia da aparência do mal e tinha um preço por aquela fuga dele. Talvez se ele enfrentasse aquele mal, ele se saia por cima da situação. Ele ia ter o seu senhor com o senhor e a dona da casa nas mãos dele. Mas ele preferiu pagar o preço. Ele preferiu fugir da aparência do mal. Glória a Deus, aleluia. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós temos fugido da aparência do mal? Aí alguém olha para a palavra, se for mulher, vai dizer: eu não sou homem, eu não vou precisar fugir dessa aparência, porque eu não vou precisar fugir de mulher alguma. Mas talvez essa aparência do mal seja outra coisa. Talvez essa aparência do mal não seja só uma mulher para atrapalhar a vida do homem, ou só um homem para atrapalhar a vida da mulher. Talvez essa aparência do mal seja uma coisa que parece pequenininha, em que você julga assim, meu pastor, diz assim: mas isso aí não é nada. Quando eu quiser deixar, é assim, ó, eu deixo no estado de Deus. Está se enganando, porque não engana jamais a Deus. Está enganando a si próprio, meus irmãos. Não vamos deixar, meus irmãos, que o inimigo plante má semente no nosso coração. Não vamos deixar que o inimigo trabalhe nas nossas vidas, porque nós já nos rendemos ao Senhor. Quando levantamos, meu pastor, a nossa mão para o Senhor, nós dizemos ao Senhor: eu quero te servir e te amar todos os dias da nossa vida. Aí na primeira dificuldade, eu começo a culpar Deus pelo meu fracasso. Eu conto tudo que eu tenho lá dentro de casa para todo mundo. Aí vem as retaliações, eu culpo Deus. Falo: Deus, mas tu me deu, e agora está acontecendo tudo isso por conta daquilo que o Senhor me deu. Não, é porque você tem a boca grande demais. É porque você não consegue ficar com a língua dentro da boca. Aí o inimigo usa isso, esse nada a ver, ou essa aparência do mal, para tirar você da presença, para enfraquecer você na fé, meus irmãos. Então conte sim os seus sonhos, para que compartilhe ele com você. Deus, aleluia. Quando você chegar na sua casa, entra lá no seu quarto, feche sua porta, conte tudo para Jesus. Aleluia. Conte tudo. Eu tenho certeza, meus irmãos, você vai sair melhor daquele ambiente. Aquele ambiente vai se encher da graça, vai se encher da glória. Você vai começar a sentir o cheiro de Deus na sua vida. E o que é isso? É você ter harmonia na sua casa. É você chegar na sua casa, alguém te contou uma fofoca, coisa do diabo, feitiçaria. Alguém te contou e você chega lá na sua casa e fala: tem um negócio para te contar. Ou chega: eu nem te conto. Aí vai lá, conta para a mulher, ainda maior do que ele recebeu. A mulher já vai lá, passa maior daquilo que ela ouviu. Daí a pouco, meus irmãos, você está com a sua vida condenada. Você comete o pecado de feitiçaria. Aí depois, quando chegar lá na ponta da corda, esse mal já está da altura de um prédio. E alguém olha para trás e vai dizer: foi o fulano de tal que falou. Nem falou daquele jeito, mas falou. Meus irmãos, precisamos vigiar em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. 39:15, olha a armadilha que a mulher apronta, meu pastor. Lê aí, meu pastor. 39:15. E aconteceu que, ouvindo ele, aleluia, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Deus abençoe. Alguém ouviu a voz de José dizer: não, é mentira. Alguém ouviu José discutindo, dizendo: não, é mentira da sua senhora. Ele quietinho. Ele ouviu uma condenação falsa. Veio para ele o preço sobre essa falsa condenação. E ele pagou tudo quietinho, meus irmãos. Lembra o que eu falei lá no começo da ovelha?
ela vai ao matador e alguém enfia a faca na garganta dela e ela nem berra sequer, morre caladinha. José pagou um preço por algo que ele não cometeu quietinho. Talvez se eu fazer alguma coisa e alguém apontar no meu pecado, imediatamente eu vou querer discutir, vou dizer que não foi eu, vou querer justificar. Eu devo ser dessa forma. Quem sabe algum dos irmãos se identifica da mesma forma, ou já fez algo parecido. Alguém come, você fez isso e isso, talvez eu fiz mesmo, não foi daquele jeito, foi até menor, mas eu fiz. Eu vou querer justificar, vou querer brigar, né, meus irmãos? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 39, 21, a fala vai dizer de novo que Deus era com ele. Mesmo ele fugindo daquela mulher, Deus era com ele. Preferiu fugir, meu pastor. Preferiu fugir, não, Antônio, João, perdão. Preferiu fugir. E a palavra vai dizer que Deus era com ele. Naquela fuga ele corria em direção à chave da saída daquele lugar. Porque agora ele começava a descer de novo. Louvado seja Deus. No 22 e 23. 22 e 23, cadê? 22. Também lhes disse Rubens. Não, estou no 37, né? Misericórdia. 39 e 22. Diz assim, ó. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que entrava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Lá no calabouço, José era próspero. E você e eu somos, meus irmãos, naquele momento de tribulação, será que eu sou próspero? Nós entendemos que ser próspero é só ter muito dinheiro, ou nós entendemos que ser próspero é só possuir muitas propriedades? Louvado seja Deus, nós temos que mostrar para o mundo que não tem prova que nos tire da presença. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo ele diz: quem nos tirará da presença de Deus? Hein, meus irmãos? A tribulação, a fome, Glória a Deus. a enfermidade, uma lutinha. Quem vai nos tirar da presença de Deus? Lá no calabouço, José era fiel ao Senhor e era próspero. Louvado seja Deus. José era próspero lá no calabouço. Louvado seja Deus. 40, 13 e 14. Deixa eu ver que é Cristiano. Capítulo 40, versículos 13 e 14. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. 40, 13 e 14. Isso, pastor. Dentro ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, de que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Deus abençoe. Lá no calabouço, José mostrava o seu valor. Porque desde aquilo que ele tinha lá atrás, daquela primeira visão, José agora ele interpreta o sonho do copeiro, que estava também lá no cárcere, que um dia serviu junto ao rei, lá no palácio. Louvado seja Deus, agora estava preso junto com José e teve uma visão. E José aqui vai interpretar essa visão. E vai dizer que o copeiro seria restituído na sua função, no seu lugar. Ou seja, o que Deus deu a José, ele usava lá. Então Deus tem nos chamado como homens e mulheres, não importa o lugar que nós estivermos. Glória a Deus. Se for no calabouço, se for lá no trabalho, onde quer que estejamos, meus irmãos, nós precisamos fazer exalar de nós esse chamado. Alguém precisa olhar para nós e ver algo diferente em nós.
Alguém precisa olhar para nós, meus irmãos, e ver que há em nós algo de Deus. E quando alguém pedir uma palavra, você ter. Você já faz alguns anos, diria que já uns 10 anos mais ou menos, eu fui lá em Santos visitar uma pessoa que estava internada na Santa Casa. Fui eu e um outro irmão do outro ministério que eu congregava. E subi no elevador, para o terceiro andar onde estava a pessoa internada. A pessoa lá, o operador do elevador, chegou no destino, ele não abriu a porta. Ele me viu uma Bíblia debaixo do braço. Aí chegou lá em cima, ele parou e não abriu a porta. Ele disse: você é crente, né? Eu disse: graças a Deus. Ele falou: tira uma palavra para mim. Glória a Deus. Eu tremi, eu gelei. Verdade, meu irmão, até a barriga doeu, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu não esperava aquilo. Ou seja, pelas minhas vestimentas, a pessoa entendeu que eu era crente, mas eu não tinha um conteúdo para dar àquela pessoa. Louvado seja Deus, mas mesmo tremendo, mesmo sentindo dor de barriga numa hora, o Espírito Santo de Deus me deu um versículo. Glória a Deus. Eu abri a palavra, Deus me deu aqui, eu abri a Bíblia em cima daquele versículo. E eu li para aquela pessoa, ela agradeceu, eu abri a porta e eu saí. Será que nós temos essa graça dentro de nós? Aleluia. E estar preparado, meus irmãos, para uma situação dessa? Porque Deus não espera menos de nenhum de nós. Deus não espera menos de diaconisa. Aliás, nós vamos começar a mudar aqui. Nós vamos começar a fazer jus aos chamados exercidos na igreja. Glória a Deus. Não tem negócio de avisar 40 dias para um diácono, uma diaconisa, um presbítero, para levar uma palavra ou dar uma saudação, não. O camarada tem que estar pronto no azeite. Glória a Deus, é verdade. Igual tem uma tomada, ligou, tem que ter algo de Deus. Aleluia. Obrigatoriamente tem que ter dentro de nós, sim ou não? É verdade. Não tem Aleluia. negócio de chamar, vamos levar uma palavra. Amanhã, eu falei: não, mas amanhã tem que revisar um mês antes. Que um mês o quê, meus irmãos? Deus. Eu já falei antes, se Jesus falar que hoje é o seu dia, você vai pedir um mês para Jesus? Jesus me tem mais um mês que eu preciso me preparar, não é dessa forma. Aleluia. Esse que estou à porta e bato, meu pastor. Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz: esse estou à porta e bato. Será que estamos prontos para abrir essa porta? Eita Deus. Ou será que abrimos essas portas e Jesus está do lado de fora e nós estamos despidos? Não estou falando nu de roupa não, meus irmãos. Despido do Espírito. Aleluia. Será que o Senhor, nós abrimos essa porta para o Senhor vai achar em nós o mesmo de antes? Meu pastor, será que nós vamos estar do mesmo jeito ainda? Ou houve alguma coisa no meio do caminho e eu me corrompi? Alguma coisa no meio da minha trajetória me fez mudar a minha essência? Não, eu tenho que pisar no meu pé. Eu vi lá quando eu morava na Bahia, meu pastor, tinha um camarada que dizia assim: eu sou crente, mas meu facão não é não. Será que se alguém pisar no meu pé, eu vou dizer a mesma coisa? Eu sou crente, mas meu punho não é crente não. Jesus não queremos, não quer que nós sejamos crentes. Estamos andando com o Senhor há quanto tempo? Não é necessário que ainda estejamos arma dentro de nós. Não é necessário que tenhamos ainda em nossa cintura uma espada, um facão. Não, meus irmãos. Precisamos da espada do Espírito. Precisamos de ser armados pelos dentes da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos, quando alguém vem de encontro a nós querendo uma alimentação espiritual, nós termos. Porque não se espera menos, meu pastor. O senhor foi chamado como pastor, sim ou não? Lidera esse povo. Então é isso que alguém lá fora olha e vê como pastor. Então é necessário que chegue: olha, meu pastor, dá uma palavra. Temos que ter uma palavra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já disse, essa prisão de José agora era a chave para o palácio. Muitas vezes a coisa aperta, muitas vezes a prova aperta mesmo, e você está perto da vitória. Aquele auge da luta,
é a sua última prova para você alcançar o milagre. Mas você já está cansado. Mas você não crê mais que o milagre vai chegar. Você não crê mais nesse Deus que te fez a promessa. E aí você começa a murmurar. E aquela prova se perdura por mais tempo. A luta de José por 10 anos, do 17 ao 27 até se cumprir. Louvado seja Deus, a vontade de Deus na vida dele. Talvez se ele não abre a boca, Deus trabalhava com ele de forma diferente. Talvez se ele não fosse contar o seu sonho, seria diferente. Mas Deus estava ainda forjando o caráter de José. Glória a Deus. O caráter de José era desde lá da sua meninice, como eu já disse, vivendo em um lugar hostil, em um lugar onde a luta era todos os dias, a luta era diária. Talvez você nem viva assim. Tem uma lutinha de vez em quando, uma coisinha aqui, uma coisinha outra, lá na frente, e você não consegue transpor essa barreira. A bênção está tão perto, mas você não consegue alcançar porque você é para ouvir o culto. Glória a Jesus. Você prega a palavra de Deus, você sobe lá uma bênção. Aí no dia seguinte alguém te pega a palavra, você está murcho, você não tem nada, está vazio. Porque nesse período aconteceu alguma coisa, você se levantou. Você quis mostrar que você é forte, que você é grande, quando não somos nem fortes nem grandes. Né? Grande é Jesus, forte é Jesus, né? Poderoso é Jesus. Então quando nós nos diminuímos, ele luta as nossas vidas. Você vê que quando José ele foge da mulher de Potifar, que não aparece nem o nome dela aqui, louvado seja Deus, no versículo seguinte vai dizer: Deus era com ele. Glória a Deus. Então é melhor, meus irmãos, você dar uma de covarde para o homem, mas para Deus que são guerreiros. São valentes, que batalham, que pelejam pela obra do Senhor. Louvado seja Deus. Então o copeiro é libertado porque se cumpre a profecia, se cumpre aquela visão do copeiro, se cumpre. Passados 3 dias, o rei restitui ao copeiro. Louvado seja Deus. Da mesma sorte, o padeiro também teve uma visão. E José, na lata dele, disse: olha, os 3 dias vai se cumprir. Louvado seja Deus. E o rei vai te pendurar na madeira. E se cumpre também. E José diz ao copeiro: olha, quando você estiver lá no palácio, lembra de mim, para que eu saia daqui. E o copeiro foi, meus irmãos. E eles se lembraram de José, sim ou não? O copeiro se lembrou de José lá no palácio? Não pergunta. De prontidão. Passaram-se 2 anos e José ainda lá preso, injustamente. Imagine se fosse eu, você ou nós, aquele Lazareno. Se cumpriu a profecia e ele esqueceu-se de mim. 2 anos. Nesse período o rei lá tem uma visão também, que ninguém decifrou essa visão. Nem macumbeiro, nem feiticeiro, nem mago, ninguém cumpriu. Aí o copeiro se lembrou: ó, lá na prisão tem um moço que interpretou a minha visão e cumpriu-se exatamente do jeito, glória a Deus, que ele falou. Aleluia. Aí o rei manda chamar. Santo Deus, que maravilha. Aí o rei manda chamar, meus irmãos. E a pessoa que você está lá no calabouço, lá embaixo, Misericórdia, todo quebrado, todo moído. Aí alguém falou: ó, sai daí, tira a barba, lava-se os seus cabelos, porque o rei está chamando. E agora começa a se cumprir. Aí você talvez você lembre lá atrás, a visão dos molhos, a visão das 11 estrelas está se cumprindo. Vai ser assim comigo e com você, meus irmãos. Vai ser assim conosco, quando nós sabermos guardar os segredos de Deus. Quando nós começarmos a guardar dentro de nós aquilo que é para nós. Quando nós começarmos a fechar a nossa boquinha. Eu ouvi alguém escarnecendo de alguém, falando algo atroz. Eu vou ficar bem quietinho. Deixa ele falar.
Cada um vai pagar o seu preço. Eu não vou pagar pelo preço da culpa do irmão Jesus, não, é individual. Se ele está escarnecendo de alguém, o preço vai chegar para ele. E chega, meus irmãos. E chega. Não adianta nós queremos, não adianta, não se esconde da presença de Deus. Não se esconde dos desígnios de Deus. Quando Deus designa alguma coisa, tem um dito lá fora, é totalmente errado, não tem nem nada a ver com a palavra. Diz que Deus escreve certo nas minhas portas, isso não existe. Deus, ele conserta a linha para escrever isso. Aleluia, é verdade. Nosso Deus é um Deus justo. Então quando você vê alguém falando isso é repreende, isso é de Deus não. Então quando você vê alguém saindo do caminho reto para o caminho torto, pegue na mão dele. Tente puxar ele de volta. Porque quando você faz isso, você encobre uma multidão de pecados. Uma alma para Deus, meu pastor, vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Quando o Senhor Jesus contou aquela parábola, lá em Lucas 15, das ovelhas, ele deixou 99 no aprisco. Eu já vi pessoas dizendo, mas Jesus abandonou 99 ovelhas e foi atrás de uma. Não, Jesus deixou guardada 99 ovelhas no aprisco. E ele foi buscar uma lá fora. Aleluia. E ele encontrou, tirou os seus carrapichos, limpou as suas lãs, pôs nos seus ombros. Trouxe por seu. Aleluia, obrigado, Deus. É isso que nós precisamos fazer. Se alguém está se desviando, se alguém está se enfraquecendo, vai atrás, busque, traga para a casa do Senhor. Não vai ajuntar com os feiticeiros, não, para falar mal daquela ovelha, não, mas pecou, tem que ser assim mesmo. Faz igual aquela mulher lá do pecadora. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilha, Deus. Agora Jesus chegou para os doutores da lei e disse: aquele que não tiver pecado, atire. Jesus também contou uma outra parábola que fala que o camarada ele estava olhando o cisco no olho do outro. Às vezes acontece isso conosco, mas é verdade. Nós queremos ocultar o nosso pecado e apontar o pecado do outro. Nós queremos esconder-se a nossa culpa e mostrar que o outro é culpado. Mesmo quando a desavença é conosco, eu vou dizer, não, mas eu estava certo e ele estava culpado. Eu quero apontar, é mais confortável para mim. Parecer bem diante dos homens, e não é esse a recomendação de Jesus. Porque se nós parecer bem diante dos homens, já recebemos a nossa glória, já recebemos a nossa paga. Quando José aqui, ele fugia, ele levava a culpa sobre os seus ombros, ele fugia, Deus era com ele. Glória a Deus. Porque Deus, meus irmãos, é Ele que vinga. Ele dá a paga segundo aquilo que você faz. Se eu faço um trabalho, eu sou digno do salário daquele trabalho. Se eu faço algo atroz, eu sou digno do pagamento por aquilo que eu cometi. Aleluia. Louvado seja Deus, mas nós somos um povo lavado e remido. Nós somos chamados para ir morar no céu. Eu creio, aleluia. Glória a Estamos Deus. aqui nesta noite para despertarmos, Aleluia. para aprender que não se chega ao céu com disse-me-disse. Não se chega ao céu com confusão. Não se chega ao céu apontando o pecado dos outros. Não se chega ao céu dizendo que eu tenho razão e eles estão errados. Não se chega ao céu dessa forma. Se chega ao céu quando eu cumpro Mateus 11:28. Glória a Deus. Que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Eu nego a minha razão. Deus de maravilha. Eu nego a minha razão para que o outro apareça. É abrir mão daquilo que eu tenho direito, para que o outro se sinta confortável, para que o outro não se escandalize, para que o outro não venha dizer que eu quero ser grande e ele é pequeno, para que o outro não julgue que eu quero dizer que ele é menor que eu. Não, meus irmãos, não é esse o intento. O intento aqui sempre é: Jesus é grande. Aleluia. Jesus pode, Jesus faz, e nele nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus.
41, 39 Glória. a 42 para nós encerrar. Deixa eu ver quem vai ler. Jackman Roger. Mas eu não estou nem aqui. 41, 19. Gênesis 41, verso 39 a 42. Só na igreja capaz de Senhor Jesus. Né? Amém. 41, 39 ao 42. 41, do 39 a 42. Capítulo 41. Depois, É isso mesmo. depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Glória a Deus. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir as roupas de linho fino. Ele pôs o pescoço um colar de ouro. Mas, E aí, meu irmão, Deus abençoe. Meus irmãos, você viu no 39, eu vou repetir aqui, ó. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto. Louvado seja Deus, te fez saber tudo isto. Louvado seja Deus. E por que que nós não colocamos em prática tudo isso que Deus nos fez saber? Deus tem nos trazido à sua casa e todos os dias Ele fala conosco. Todos os cultos Deus fala com alguém. Às vezes não fala com a igreja toda de uma só vez, mas pelo menos com uma pessoa Deus fala e fala muito. E Deus nos fez saber dessas coisas, nós não colocamos em prática. Glória a Deus. Meus irmãos, por quê? Porque nós ainda não temos um espírito de obediência. Nós não buscamos isso para a nossa vida. Buscamos muitas vezes o conforto físico. Eu quero estar bem com meu pastor, eu quero que ele veja que eu sou santo. Eu quero que meus irmãos vejam que eu ando em retidão. Mas quando está na ausência desses, nós somos lobos. Nós somos aqueles que arrancam a lã da ovelha, aqueles que machucam a ovelha com palavras muitas vezes, com atitude muitas vezes. Mas nesta noite o rei está dizendo: eis que Deus te fez, ainda demais, você é inteligente. Louvado seja Deus. Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. É recado de Deus para nós hoje. Você fez uma boa escolha de estar neste lugar. Você é inteligente por estar neste lugar. Foi Deus que nos trouxe aqui. Então nós precisamos, tudo que aprendemos aqui, nós colocarmos em prática. José, ele viveu todo um processo que foi posto sobre a vida dele. E ele alcançou o auge, louvado seja Deus, da profecia que Deus declarara que daria sobre a vida dele. A visão dos molhos de lenha, a visão das 11 estrelas, louvado seja Deus, sol e a lua, que se inclinavam contra ele. Era uma grande nação, louvado seja Deus, que era governada por José. Louvado seja Deus, Deus tem um processo grande para cada um de nós, mas muitas vezes o processo, as fases do processo que Deus nos coloca, nós vivemos caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando o tempo todo. É tombo sobre tombo. Não somos capazes de ficar em pé. Não somos capazes de manter uma firmeza diante daquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas. Precisamos tomar uma atitude, meus irmãos, como crente, como servos de Deus, como exercer um chamado de Deus. Não chamou para ficar assim, não. Prostrado, não. Por que eu estou falando prostrado, meus irmãos? Porque se nós caímos diante das lutas, nós estamos prostrados. Quando nós caímos e levantamos, ficamos de pé,
somos aqueles que perseveram diante da palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas quando caímos hoje, meu pastor, levantamos amanhã mesmo caímos de novo. Gente, não vamos para o céu desse jeito. Será que nós queremos melhorar a nossa vida ou nós queremos ficar aqui nessa terra? Dizer que servimos a Deus, dizermos que somos crentes, sujar esse nome maravilhoso e ficarmos aqui nessa terra para pagar um grande preço, meus irmãos, para sermos escravos da injustiça o tempo todo. José sabia que ele cria que se cumpriria na vida dele, louvado seja Deus, a promessa, a visão que ele tinha lá atrás desses molhos. Louvado seja Deus. E José foi um homem que proveu, não fisicamente, mas através de Deus. Deus, através de José, proveu o mantimento. Aleluia. E um tempo de escassez na vida daquele povo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Estamos vivendo um tempo de escassez dos bons costumes, de apregoar, meu pastor, a palavra de Deus, de sairmos lá fora e pregar o genuíno evangelho, as boas novas de salvação. Em Marcos 16,15, Jesus ele nos ordenou, ele não pediu, não, ele disse: vá e pregue para toda criatura. Louvado seja Deus. Agora nós só temos a nossa boca para causar ferida no nosso irmão, só abrimos a nossa boca, louvado seja Deus, para desagradar a Deus, para afrontar o nosso Deus. Quando vemos alguém falando uma fofoca, sentimos comichões nos nossos ouvidos. Precisamos de parar com esse disse-me-disse. Precisamos buscar as almas que estão lá fora. Aleluia, é verdade. Precisamos de ser trabalhadores dignos do seu salário. Ter um salário para nós. Alguém já pagou esse salário. Alguém olhou para nós que não valíamos nada e disse: olha, eu vou te levantar daqui, eu vou te pôr vestimenta, eu vou te pôr armadura nas suas mãos e eu vou dar um salário para você. Glória a E nós continuamos, meus irmãos, olhando para a vida dos outros. Louvado seja Deus, nós olhamos para a igreja, olhar para o pastor, olhar para o presbítero, olhar para o irmão, para a oportunidade que alguém vai receber. E muitas vezes saímos daqui já cometendo um pecado de feitiçaria. Mas aquele irmão tomou tanto tempo lá, podia ser outra pessoa, podia ser aquele que prega com eloquência, com sabedoria. Mas não, olha que desperdiçou o tempo ali, meus irmãos. Deus fala na igreja. É verdade. Se Aleluia. não falou com você, ele está com seus ouvidos fechados. Então abra hoje os seus ouvidos espiritual e ouça a voz de Deus. O rei está chamando todos nós nessa noite de inteligentes. Que ninguém tem maior sabedoria que nós. Em vez de estarmos em tantos lugares, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir as instruções de como nós fazemos para irmos morar no céu. Glória. E muitas vezes desviamos do caminho ainda. Não podemos ver ninguém tropeçar, que eu vou lá e derrubar o camarada, meu pastor. Não tropeçou, meu irmão, não faça isso não. Deus nos deu um lugar preparado para nós. Glória a Deus. O Senhor já preparou tudo. Ele só está tendo misericórdia de nós, dando mais um tempinho para nós se consertarmos. Aleluia. Porque Ele vai te buscar, ó, Ele vai vir buscar você, vai vir buscar a mim. Ele está te dando mais um tempinho só para você se consertar, só. Para você pegar os moldes, sabe, os moldes de cidadão do céu. Onde os moldes vai passar naquela porta com a Bíblia diz que é estreita, é as suas medidas que tem nela. Agora quando eu tenho pecado para lá, pecado para cá, para cima, para baixo, eu não vai caber nessa porta. Verdade. Não vai caber, Noel. Nós precisamos deixar, meu pastor, deixar o pecado, deixar a ira, abandonar o furor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Provérbios 15, Salomão vai dizer que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra bruta, ela suscita a ira. Precisamos, William, deixar isso. O velho homem tinha isso, meu pastor.
Mas o Senhor Jesus disse que deixou lá, no mar do esquecimento, lá atrás. Glória a Deus. Não temos mais a natureza do velho homem, temos a natureza de cidadão do céu. Aleluia. Temos a natureza de Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, quando o rei fala nesta noite que ninguém tem mais inteligência do que você, é porque você está aqui hoje. Porque você está sendo instruído de como fazer para ir morar no céu. Louvado seja Deus. Como fazer para ter a identidade, o DNA de Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? Você coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade. Louvado seja Deus. Dizer que estou feliz também porque o meu sobrinho não dormiu hoje, pelo menos eu não vi. Ô, glória! Esse é um marco na história, né, irmão? Aleluia! Maravilha, Deus.